A paz do Senhor. Vou começar a leitura da palavra de Deus em Gênesis capítulo 32, do versículo 27 ao 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus. Vou comentar um pouquinho sobre Israel, a nação santa, o povo escolhido de Deus. A palavra de Deus diz nos Salmos que Israel é a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. A palavra Israel significa príncipe de Deus, ou aquele que lutaste com Deus e prevaleceste. Glória a Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, Israel é a esposa de Deus. A noiva do Senhor Jesus Cristo é a igreja do Senhor. É eu e você que fazemos parte, que aceitamos a Cristo pela fé. Essa expressão, que Israel é o relógio de Deus na terra, ela é usada por muitos que vivem antenadas em tudo o que acontece com o Estado israelense. E para essas pessoas, o reaparecimento de Israel como nação em 1948 e os constantes conflitos que lá ocorrem com seus países vizinhos ganharam ares escatológicos e são vistos como o cumprimento das profecias bíblicas acerca do fim dos tempos e o retorno de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Israel. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 16, diz que nós, os gentios, que não pertencemos ao povo de Deus, pela fé em Cristo somos o Israel espiritual de Deus. Aleluia. Em João, capítulo 1, versículo 11, diz a palavra que Jesus veio para os seus, os judeus. Jesus é judeu. Mas como os seus não o aceitaram, Jesus veio para nós, os gentios. Aleluia. É por isso que hoje, através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao céu e à salvação. Aleluia. Mas por que, meus irmãos, que Israel hoje é do jeito que é? Na verdade, quem deveria estar pregando para o mundo hoje era Israel, e não o contrário, não os gentios estar pregando daqui para lá, para eles. Dois motivos que Israel não se converteu. Primeiro motivo, segundo a palavra de Deus, que Deus o cegou. E o outro motivo, que para os judeus, a grande maioria, Jesus Cristo não é o Messias. Aquele Jesus Cristo que veio há mais de 2000 anos atrás, não deveria vir e ser morto. Ele deveria vir e reinar através de Jerusalém, salvando o povo judeu do domínio romano. Só que eles não entendiam que Jesus Cristo precisava morrer para que todos nós fôssemos salvos. E muitos hoje, tem muitos judeus messiânicos que aos poucos estão aceitando a Cristo pela fé e estão sendo salvos por Deus. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 78:11 diz que Israel se esqueceu das obras e maravilhas que Deus fez. Israel esqueceu de tudo que Deus fez pelo seu povo, começando lá desde o Egito, da libertação do povo hebreu, através de Moisés. E isso muitas vezes acontece conosco, os crentes em Jesus Cristo. Muitos de nós esquecemos o que Deus fez em nossas vidas há um certo tempo, quando nós nos convertemos. Alguma experiência sobrenatural que muitos de nós, os crentes em Jesus, tiveram. Eu tive um encontro, uma experiência sobrenatural com Deus. E muitas vezes a gente acaba esquecendo deste momento maravilhoso, muito forte, impactante que aconteceu em nossas vidas. E acabamos nos esquecendo de Deus, nos afastando de Deus. E é aí que entra a perseverança. Israel agiu assim. Ele se esqueceu das obras e maravilhas que Deus fez em prol do seu povo. Tu vai ver que Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz que Israel que deixou ao Senhor. Eu já vi pessoas comentar que Deus abandonou o mundo, abandonou o homem. Mas será? Não.
é o próprio homem que abandonou ao Senhor. Israel fez isso, abandonou ao Senhor. Por qual motivo? O Salmo 78 e o verso 58, em paralelo com Ezequiel capítulo 14, versículo 5, diz que Israel, ele provocou Deus com as imagens. Israel se deixou levar a ter a comunhão com os incrédulos, com os povos pagãos, e acabou com isso adorando as imagens e adorando aos seus deuses. E esse foi o principal motivo que Israel se afastou de Deus. E este é um alerta também hoje, o Novo Testamento nos fala, para um crente em Jesus não ter comunhão íntima com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Se você é um crente em Jesus, está solteiro, está solteira, a Bíblia diz para você procurar um cônjuge que seja da mesma fé que você. Quem lembra da história de Salomão vai ver o que aconteceu com a vida espiritual de Salomão, quando ele se envolveu com várias mulheres que não tinham a mesma crença que ele. Em vez de ele influenciar aquelas mulheres, as suas esposas que o influenciaram, levando ele a adorar também aos deuses das suas esposas. E isso desagrada ao Senhor. Você vai ler em 2 Reis, o capítulo 17, do versículo 7 ao 20, eu não vou ler porque é muito extenso. Ali tu vai ver a causa do cativeiro de Israel. Israel foi para a Babilônia através de Nabucodonosor, ficou 70 anos lá cativo, mas o principal motivo que levou a este castigo de Deus sobre o seu povo foi a idolatria, o abandono de Deus, a adorar a outros deuses. A palavra de Deus diz que Deus tem ciúme quando Israel fazia isso, e conosco também é hoje. Glória a Deus. Romanos 9 e o versículo 6 diz que nem todos os de Israel são de Israel. Aqui nos ensina o apóstolo Paulo que nem todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo é de Deus. Porque Jesus Cristo falou em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai é que herdará o reino dos céus. Aleluia. Irmãos, tantos conflitos, tantas guerras, Israel contra os seus países vizinhos. Você vai ver que desde o Antigo Testamento o inimigo vem se levantado através de reis para destruir, riscar Israel do mapa. E ele nunca conseguiu. E pela palavra de Deus ele nunca vai conseguir. Por quê? Tu vai ler em Deuteronômio 11, versículo 12, e 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz que os olhos do Senhor estão sobre Israel a todo momento. A todo momento. Para quem não sabe, quando Israel nasceu como nação em 1948, ele teve alguns conflitos, inclusive teve a guerra da independência. Olha só, 6 países, Líbano, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Síria e Irã, foram contra Israel. Israel, o tamanho da nação de Israel é mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe, aqui no Brasil. E Israel, de uma forma ou de outra, misteriosamente, milagrosamente, saiu vitoriosa. Assim como Sansão, que sozinho matou 1000 filisteus. A Bíblia diz que um homem com Deus é como se fosse 1000 lutando. Então isso que aconteceu, esses conflitos, é porque Deus está com eles. Por mais que eles não estão acreditando, não aceitando a Cristo ainda, mas mesmo assim Deus está lá, porque é o seu povo preferido. É a nação santa. Glória a Deus. Isaías 66 e o versículo 8 diz: pode uma nação nascer num só dia? Em 1948, Israel nasceu como nação. Algo muito que surpreendeu o mundo.
sendo concretizada a profecia de Isaías capítulo 66. Olha bem, Israel dependia de um voto que seria a decisão. Israel se tornaria nação como as demais do mundo ou não? Dependia de um voto só. E olha só, Deus levantou um brasileiro, gaúcho, aqui da cidade de Alegrete, do Rio Grande do Sul, Oswaldo Aranha. Foi político, advogado. E ele teve participação na ONU, e através dele, o seu voto decisivo, em 1948, Israel nasceu como nação. Um brasileiro, meus amigos. Um brasileiro. Olha só. Que privilégio, que maravilha. Deus escolheu um brasileiro. Para que, através desse brasileiro, Israel, dependia dele esse voto, Israel se tornar nação ou não. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de Oswaldo Aranha. Glória a Deus. Antes da volta de Cristo, Apocalipse 16 fala de uma última guerra, a guerra do Armagedon, que será no vale de Josafá de Meguido ou da decisão, aonde diz que todas as nações irão contra Israel, lideradas pelo anticristo, a besta do Apocalipse 13. Só que Zacarias 12:9 diz que todas as nações que irem contra Jerusalém, Deus a destruirá. É por isso que o inimigo vem tentando, desde o Antigo Testamento, desde o princípio, acabar com Israel. Porque se o inimigo, Satanás, o diabo, conseguir fazer com que esse desejo dele se realize, não teria como Jesus Cristo voltar à terra. Porque Jesus virá para salvar Israel e os gentios que vão se converter da grande tribulação. Mas sabemos pela palavra de Deus que isso nunca vai acontecer. Israel nunca vai ser destruído. Glória a Deus. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 5 e versículo 5, ele fala que Jerusalém está no centro da terra. Se você pesquisar, buscar se informar, através da geografia, você vai ver que Jerusalém se encontra no centro da terra. Coincidência? Não. É Deus. Glória a Deus. Se Israel é uma prova da existência de Deus, a eliminação dos judeus seria uma forte evidência para o mundo de que Deus não existe. Israel é a prova da existência de Deus. Glória a Deus. Há mais ou menos um certo tempo atrás, eu senti um desejo muito grande de adquirir uma bandeira do Estado de Israel. E quando chegou a minha bandeira pelo correio, ao colocar ela na parede aqui da minha sala, eu senti algo muito maravilhoso. Eu senti a presença de Deus muito forte. E eu me emocionei. E hoje eu tenho orgulho de dizer: Israel, eu estou contigo. A Bíblia diz para nós orarmos pelo povo judeu, a orarmos por Jerusalém, a orarmos por Israel. Se você que já falou mal de Israel, ou culpa Israel por tudo o que está acontecendo no mundo, ou muitas coisas, não faça isso. Se você fez isso, ou você odeia Israel, peça perdão a Deus por este pecado. Porque muitas vezes você está falando o que você não sabe. É por isso que Jesus disse em Mateus 22:29, erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Você vai ver que a bandeira de Israel, ela tem 6 pontas. E cada ponta, ela é direcionada para um continente. América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Oceania e a África. Então olha só. Dizem que há profecias dentro da bandeira da estrela de Israel. Então veja só. O que eu aprendi, que a bandeira de Israel, assim como a palavra de Deus foi inspirada por homens, foi inspirada pelo Espírito Santo, na qual homens escreveram, a bandeira de Israel também foi inspirada por Deus. E hoje ela é do jeito que ela é. Essa bandeira maravilhosa. Por isso que eu sempre falo, você que ainda não tem essa bandeira, ou você que ama outra bandeira,
Eu aconselho a você trocar urgentemente a tua bandeira por esta bandeira maravilhosa que está aqui, atrás de mim. Esta bandeira de Israel, um povo santo, povo de Deus. Aleluia. Antigamente, antes de Israel levar o nome de Israel, era conhecida como Canaã. E como eu li no início, Gênesis capítulo 32, Jacó, o anjo, mudou o nome de Jacó para Israel. A capital de Israel hoje atualmente é Jerusalém. O mundo ainda não reconhece Jerusalém como a capital do mundo. Mas ainda vai chegar um dia que Jerusalém vai se tornar a capital do mundo. Mas esse dia será quando Jesus Cristo voltar a essa terra e implantar o seu reino milenar, Apocalipse 20, aonde através de Jerusalém, Jesus Cristo vai governar o mundo. Aleluia. Outra coisa, o propósito com Deus é um, com a igreja é outro. Porque muitos, como eu falei antes, muitos acreditam que Israel não tem mais parte no plano de Deus. Mas erram. O propósito de Deus com Israel é um e com a igreja é outro. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler Mateus 24 e 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aleluia. Aqui quando Jesus disse que a figueira, que ela simboliza, representa Israel, quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, o tempo. Essa profecia aconteceu há 70 anos atrás, em 1948. Israel agora em 14 de maio, terça-feira agora, fará 70 anos. E Jesus disse que a nação que ver Israel nascer, Jesus disse, o homem, a geração que ver Israel nascer como nação, não passará. Essa geração não passa. Por isso que eu sempre digo, à luz da palavra de Deus, eu e você fazemos parte da última geração. Vivemos no tempo do fim. Israel está no calendário de Deus. Israel é o relógio de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, o diabo, o acusador, o inimigo do homem, sempre tentou destruir Israel e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, em Deus e a sua palavra. Mas a Bíblia diz que ele nunca vai ser vitorioso. Nunca. Seus dias já estão contados. E ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 e o versículo 15. Ele conhece a palavra de Deus. A diferença é que ele não vive ela. Eu digo para você que conhece a palavra de Deus. Você vive ela em toda a sua totalidade? Conhece a palavra que liberta? Está preparado do que vai acontecer? Jesus Cristo vem. Jesus Cristo voltará. E ai daqueles que estiverem contra Israel. Ai daqueles. Porque diz a palavra que todas as nações vão se unir para irem contra Israel, para destruírem Jerusalém e o povo santo, o povo judeu. A cada semana, centenas de judeus estão voltando para a sua terra, concretizando mais aí uma profecia bíblica. Israel, estou contigo. Ore por Jerusalém, ore por Israel, ore pelo povo judeu. Amém? Que Deus te abençoe através desta mensagem.